acordo no meio da madrugada justamente com a sua mensagem. Olha, o pessoal está dormindo enquanto o Luka Doncic está sendo trocado. Aí eu não consegui mais dormir até praticamente a noite de domingo inteira. Uma loucura, né? Você, DPC, também tava dormindo também ou não? Cara, eu tava assistindo um filme de madrugada. E aí, o celular do meu Filme lado. adulto? Filme adulto? Não. Que filme que era que eu tava assistindo? Xvideos? Netflix? Não, eu tava com a Jéssica do meu lado. Jéssica. Tava vendo valeu. Márcio Imperator. Ele tava vendo Márcio Imperator. E Oliver o Sedutor. O melhor de Márcio Imperator com 1h30 de duração. Exatamente. Ele tava, tá bom, você tava vendo a Márcio Imperator e aí... E aí eu nem peguei o celular, cara. Eu simplesmente desliguei a TV e fui dormir. Acordo não, a Jéssica me acordou. Ela me empurrou assim e falou, você tá aí dormindo e o Luka Doncic foi pro Lakers. Peraí, mas o que eu podia fazer? Sério, se tivesse ido pro Clippers, né? Se tivesse ido pro Clippers ou pro Portland, pô, certamente a gente estaria acordado. Cara, mas eu sei que a partir do momento que eu olhei a notícia e eu entrei no meu WhatsApp e apareceu online, eu comecei a receber ligação de vídeo, de mensagem, tipo, não, você tem que ir agora fazer uma postagem, uma live, você tem que falar alguma coisa. Eu falei, cara, a minha namorada é semi-morta por conta de dores no joelho com a perna pro alto. É, porque ela tava praticamente dopada, tinha tomado vários remédios pra dor. E eu falei assim, cara, vocês querem que eu fique falando agora aqui com a minha namorada do lado, dormindo, deixa ela descansar. E eu acabei passando o domingo cuidando de Fernandinha, inclusive. Um beijo pra ela, que ela tenha melhoras. Mas aí, Rômulo, como que foi a tua... Você estava no jantar com o Fábio Malavasi? Ou já estava no hotel? O jantar com o Malavasi foi na sexta-noite. Ah, sim. Aliás, o Fábio Malavasi, pessoa maravilhosa, fica aqui, porque ele acompanha também meus jaracas, hein? Olha só. Pra quem é da nossa idade, né? Acompanhou muito o Malavasi também, comentando desde o final dos anos 90, quer dizer, comenta desde o início dos anos 90 aqui nos Estados Unidos. É uma figura fantástica, tive o prazer aí de... um belo jantar num restaurante italiano em que a proprietária é de Firenze, é de Florença, que é a cidade que a Fabiana é apaixonada. Então, a Fabiana ficou louca falando italiano com ela e foi uma loucura. A gente já previa um fim de semana caótico já naquela noite de sexta-feira. E antes da segunda-feira eu ainda fui com o Malavasi, a esposa dele, que é a Silvia, né? Silvia, para o Garden para ver Knicks e Memphis Grizzlies, né? Também na segunda-feira. Foi outro jogo que a gente teve o prazer de acompanhar nessa bela semana aqui em Nova York. Eu tinha voltado, né? Porque o hotel aqui é perto do Garden. Então a Fabiana já estava dormindo e eu estava no computador, na internet, deitado, né? Aqui na minha cama, né, muito fofinha, muito gostosa. A gente tinha voltado do jogo do Garden, Knicks e Lakers, quando de repente eu vejo na minha frente a mensagem anunciando que o Luka Doncic estava sendo trocado para os Lakers, né? Então eu fiquei um tanto quanto perplexo no momento, aí já comecei a pesquisar para ver, né? Como acho que todo mundo fez, né? Pelo menos a maioria. Depois de ver a primeira mensagem, já buscar a confirmação disso, né? Começar a fazer uma checagem para ver se era isso mesmo, o que está acontecendo. Então, eu estava deitado, então foi bom que eu poderia ter caído, né? Poderia ter sofrido aqui um acidente aqui no quarto de hotel, no meu alojamento, mas não estava deitado, então deu tempo de raciocinar, refletir, pensar e imaginar que poucas horas antes eu tinha visto pela última vez Max Christie jogando pelos Lakers, né? Também coisa muito emocionante. E também na terça-feira eu tinha visto também, como você já citou aí, o último jogo do Anthony Davis, que estive lá também na Filadélfia, né? Fiz uma viagem de trem aqui de Nova York para Filadélfia, 1h30. E a gente chegou lá, fomos num hotel que era perto do Reading Terminal Market, que é o mercado central da cidade. Me deliciei com um Philly Cheesesteak. Nossa, olha só, hein? Evidentemente eu pedi para tirar a cebola, porque eu odeio cebola. Isso era por volta de 5 da tarde da terça-feira. Aí voltamos rapidamente para o hotel e depois nos dirigimos para o ginásio para acompanhar Lakers e Sixers naquela terça-feira, o último jogo do Anthony Davis. Então, eu acabei tendo a sorte de presenciar muitas coisas legais aí, incluindo, é claro, porque como teve a notícia do Doncic, então ficou, de certa forma, ofuscada a memória da partida que a gente acompanhou aqui entre Lakers e Knicks com o LeBron
com um triple-double, né, aos 40 anos de idade, dominando as ações, seduzindo todo o Garden. Eu já tinha tido o prazer, viu, Bulga, de acompanhar uma vez o LeBron aqui no Garden com a Fabiana, no último jogo dele com Cleveland no Garden, em 2018. Com os eu estive Lakers. aqui. E agora, quase 6 anos e meio depois, né? Porque foi meio que abril de 2018 que a gente veio aqui, com os Lakers. Então, foi uma semana maravilhosa aqui, acompanhando a NBA, né? Desfrutei a NBA com muitos jogos e acompanhando os Knicks jogando muito bem, mas no final, como último capítulo da nossa Derrota. aventura por aqui, acompanhar os Lakers ganhando com muita autoridade, com o LeBron dando um espetáculo aqui na meca do basquete. Então, eu tava deitado aqui na minha cama, aqui do hotel, quando vi essa notícia aí do Luka Doncic indo para os Lakers. Ok? E aí fica a questão para vocês, né? Porque, sinceramente, uma coisa que eu falo para vocês é o seguinte, aqui no Jaracas Podcast, a gente fica refém de ter opinião e comentário do que vem à tona. Só que eu fico com a impressão tão grande, em especial nesse caso da troca do Luka Doncic, de que muita coisa extremamente relevante não veio à tona, Sem dúvida. que eu fico assim meio... Ok, eu sei que é um absurdo, em se tratando de Luka Doncic, ter apenas uma escolha de primeira rodada em 2029, né? E os outros jogadores poucos que foram envolvidos. É óbvio que é um absurdo gigantesco. Só que ao mesmo tempo, eu não acredito que o Nico Harrison seja simplesmente um lunático, uma anta completa, que sinceramente abriu mão, né, do Luka Doncic por coisas tão pequenas diante do que ele representa. Então, sinceramente, eu fico no aguardo também de outras informações ao longo dos dias, das semanas, dos anos, para tentar entender um pouco isso. Claro que eu posso manter a minha crítica de que foi um absurdo o que o Dallas fez. Mas eu fico também com a impressão de que tem muita coisa que não foi completamente desvendada em meio a toda a situação, que a gente fica realmente refém do que é oferecido de informação e a partir disso todo mundo tem o direito de dar a sua opinião, o seu comentário. Mas, sinceramente, eu acho que tem muita coisa ainda que vai ser desvendada. Porque não é possível. Não é possível que simplesmente ele falou que ele acredita que defesas ganham campeonatos e porque o contrato ele estava agora elegível para o meio do ano de ter uma extensão máxima, né, de 5 anos, que é 345 milhões de dólares, né? Exato. E que, juntando tudo isso, chegar à conclusão. Mas também, antes que vire um monólogo, só uma coisa também. É um grande exemplo de como é fria a cultura americana de esportes, né? Impressionante. Porque diante do que a gente viu, o que aconteceu? O general manager teve essa ideia, o CEO concordou, o proprietário concordou, eles já tinham um relacionamento longo com o Pelinka, conversaram entre si, decidiram e ponto final. Imagina isso aqui no Brasil, não tem nem como imaginar. Aqui isso ia vazar, ia ter uma assembleia, ia ter pancadaria, ia aparecer no Cidade Alerta, cara xingando, ameaçando de morte o outro, Exato. ia vazar tudo, e não ia acontecer, provavelmente, porque uma situação dessa requer realmente esse silêncio, né? Essa coisa entre poucas pessoas para definir. A cultura americana de esporte, de definição, é muito fria a ponto de o futuro de uma superestrela ser decidido aparentemente por poucas pessoas num escritório e ponto final. E a cara do Jason Kidd, quando na coletiva ontem o Harrison falou, ele me apoiou, o Kidd quase saiu correndo, ele não quer se comprometer não, mas ficou bem quietinho. Mas pra mim é um grande impacto, isso como as culturas são muito diferentes e que permite o que aconteceu. Concordo 100% com você. Antes disso, Jararacas Podcast, você tem TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, no seu agregador favorito. Você participa, assiste, acompanha, dê sua sugestão. Muita gente mandando mensagem, vocês têm que falar do Tyler Hero, tem que falar do All-Star Game, tem que falar do San Antonio Spurs, que tem de Aaron Fox e que manteve Chris Paul. Chris Paul, um único ano de contrato, vai jogar com o Ibanema, Chris Paul, que é um dos queridinhos. É o nosso homenageado da semana aqui no Jararacas, também para uma forma de homenagear o nosso DPC, o 2%, Sidney Gabriel, que faz muito pelo basquete. Eu concordo com você, Romulo, em relação a tudo isso que você falou.
Eu acho que eu não sei se a gente vai saber de tudo, porque do mesmo jeito que o Luka entrou na liga, sendo preterido por Phoenix, por Sacramento, por Atlanta, e até hoje a gente não tem explicações verdadeiras, algo palpável de que por que o Phoenix Suns, que tinha trazido o Igor Kokoskov, técnico da Eslovênia, campeã europeia, técnico do Luka em 2017 nesse título, com o Goran Dragic, para ser técnico do Phoenix Suns, e o Phoenix Suns com a primeira escolha ter optado pelo DeAndre Ayton, sendo que o Kokoskov falou, a minha primeira opção seria o Luka, e o Luka naquele momento ele já não foi o número 1 do draft, então quer dizer, já foi esquisito, até hoje a gente não sabe o porquê, e eu não sei se a gente vai saber o porquê, mas concordo com você que se tivesse vazado, eu acho que se tivessem falado pro Jason Kidd, ou falado para mais alguém, pros próprios jogadores, isso teria vazado, e aí, se a torcida do Dallas hoje, e até a torcida da NBA, porque você abrir mão de um franchise player de 25 anos de idade, de um cara que, com um histórico de lesões, um ano passado, botou o time nas costas e levou o time a uma final de NBA, coisa que não acontecia há bastante tempo. Cara, você abrir mão do futuro da franquia é de uma bobagem, de uma falta de inteligência, para não chamar o cara de burro na cara dura e com mérito. Porque assim, ele tá mostrando que ele é burro já há muito tempo. Porque vem à tona também, a história também é resgatada, porque nesse momento, todos os caras vão lembrar do que aconteceu no passado ou no presente. O fato do cara ter sido manager e importante CEO da Nike e não ter conseguido apresentar algo decente pro Stephen Curry. Nem o nome do Curry ele sabia, ele chamou o cara de um outro nome. E depois ele deu essa entrevista, chamou o cara de Seth Curry. Não, desculpa. Apresentou algo pro Curry em que ele teve trabalho nenhum, ele pegou algo que já estava pronto pro Kevin Durant anos atrás e foi lá e mostrou pro Curry, querendo que o Curry fosse um patrocinado pela Nike. E o Curry hoje é o tamanho que tem o Curry hoje, um dos maiores nomes da história, um cara que tem a Under Armour por trás, é um cara que tem uma linha de tênis, é um cara que faz muito por todos, não só pelo time, não é só dentro de quadra, é um cara que é um excelente marido, é um excelente filho, excelente pai, é um cara que faz pela comunidade, pelas crianças, pelas mulheres, por todos, e o cara hoje é um contrato vitalício com a Under Armour, o cara que foi incapaz de oferecer algo pro Stephen Curry, agora faz, para mim, na maior troca da história, porque eu não lembro de nada parecido de você abrir mão de um franchise player de 25 anos de idade, pelo Anthony Davis, que tem excepcional qualidade, é um top 10 da liga esse ano. O recorte recente do Anthony Davis, do ano passado para esse, é o melhor possível. Eu entendo que pode ser o melhor encaixe, Anthony Davis na 4, jogando com um pivô, mas se você quer trazer cada um no seu quadrado, abra mão do Kyrie Irving. Eu não teria trazido um Kyrie Irving, mantivesse o Luka, buscasse o Anthony Davis, aí sim, você ia para um all-in, como está indo nesse momento o Dallas, e você está pensando no futuro da franquia. O tal do Nick Harrison, o que mais me assustou também em relação a isso, essa definição, foi o fato do cara ir a público e falar mal do Luka Doncic para tentar justificar algo, falando que o cara tá pesado, que o cara tá gordo, que o cara não tem comprometimento, que o cara é isso, que o cara é aquilo. Cara, em vez de você exaltar o que o cara fez, do cara ter pego uma franquia que pós-Dirk Nowitzki, que foi o momento que o Dallas mais sonhou, é um cara que hoje traz uma gama de fãs por conta do Doncic, e a prova foi ontem, de quase 1 milhão de seguidores o Dallas perdeu por conta da saída do seu principal jogador. Um cara envolve não só dinheiro, não só a paixão, envolve o futuro com as crianças, o que tem de adolescente hoje é órfão de ter perdido o cara que era uma referência, o cara que joga com alegria, o cara que é um cara acima da média, um cara que é um fora de série, um cara que pode dominar a liga e já estava dominando a liga, porque afinal de contas são 5 vezes principal seleção da NBA nos últimos 6 anos. E assim, o Dallas, até parafraseando o nosso Nepopop lá do Café Belgrado, o Dallas no ano passado, ele foi vice-campeão da NBA. Se você faz algo abrindo mão do Luka, você tem que ser campeão. Se não for campeão esse ano, cara, é desastre. Ou seja, é desastre.